Bom, gente, boa tarde aí a todos. Vamos lá, mais um vídeo aí falando sobre a NBA. E vamos falar nesse vídeo aqui especificamente, dessa contusão do Gordon Hayward, né, essa contusão muito séria, muito feia, né, na noite passada, no jogo contra o Cleveland Cavaliers, do Boston Celtics, né, o Gordon Hayward, e desse bad karma, né, o que os americanos chamam de bad karma, que é um karma ruim, entre aspas, que parece que vem assolando o Boston Celtics nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque, enfim, o torcedor do Boston Celtics, e eu me incluo nessa categoria, né, para quem não sabe, eu sou torcedor sim do Boston Celtics e acompanho com mais ênfase a história do Boston, e o torcedor do Boston sabe bem do que eu estou falando. Então vamos analisar, né, essa situação, obviamente deixando muito claro aqui, torcendo para que o caso do Gordon Hayward não seja mais um caso de bad karma do Boston. Mas só para a gente ressaltar que algumas coisas vêm acontecendo aí ao Boston que, enfim, ultimamente, né, tem atrapalhado muito, né, o desenvolvimento da equipe, né? Porque todo mundo sabe, quer dizer, quem acompanha a NBA sabe que existem as dinastias, né? Hoje, por exemplo, o Golden State Warriors está com a sua dinastia, os times muito bons que ficam juntos aí 5, 10 anos, e posteriormente, após essas dinastias, né, a tendência, né, é que os times deem uma caída, porque, né, é complicado você renovar a sua equipe com jogadores de qualidade, porque o draft não vai te dar esses jogadores, porque quando você ganha muitos títulos, você normalmente a melhor equipe, você vai draftar jogadores menos talentosos, tá? Os jogadores mais talentosos são draftados pelas equipes que mais perdem, então fica um processo muito complicado. Algumas equipes, como o San Antonio, por exemplo, né, que a gente vê aí, elas conseguem se manter no topo por muito tempo, né, e é uma coisa que realmente a gente tem que tirar o chapéu para as suas administrações. Outras equipes não conseguem, né, vivem em renovação, né, e enfim, né, é o caso a gente vê aí equipes que dificilmente chegam, né, a gente fala de repente do Orlando Magic, Indiana Pacers, enfim, né, o Phoenix Suns, que há muito tempo não chega, né. E outras equipes tentam seguir o caminho do San Antonio, né, mas sofrem com essa falta de sorte, né? E é isso que a gente vai analisar aqui no caso do Boston Celtics. Vamos lá. Tudo começa, tá? Tudo começa com uma figura chamada Red Auerbach, tá? Quem é esse cara? Esse cara, Red Auerbach, é a cara do Boston Celtics, tá? Inclusive, na quadra do Boston, tá? Se vocês repararem bem, no TD Garden, na quadra do Boston tem a assinatura do Red Auerbach. Por quê? Porque ele é simplesmente a cara do Boston Celtics. Por quê? Boston ganhou 18 títulos. Tá? Ele só como treinador, ele treinou a equipe em 10 anos, por 10 anos, aliás, ele como treinador, ele ganhou 9 títulos. Tá? Ele deixou de treinar a equipe e virou o general manager, virou o executivo da equipe. E como executivo da equipe, ele ganhou outros 3 títulos. Tá? Para vocês terem uma ideia. Então, ele se envolveu em 12 dos 18 títulos de Boston. E o Boston é a franquia que mais ganhou títulos na NBA. Tá? Se eu não me engano, o Lakers tem 16. É o que mais chega próximo do Boston, se eu não me engano. Enfim, por que a gente começa a história com o Red Auerbach? Porque a era do Red Auerbach foi muito vitoriosa. Foi muito vitoriosa. Porém, quando ele virou general manager, que as coisas começaram vamos dizer assim, não dar tão certo para o Boston. Primeira coisa, o Red Auerbach foi responsável por selecionar o Larry Bird, que é considerado por muitos, tá? Inclusive por mim, o maior jogador da história do Boston Celtics. Aliás, inclusive por mim não, desculpa, tá? Esqueci do Bill Russell. Bill Russell jogou naquela equipe lá que enfim, ganhou esses 9 títulos. Então, Bill Russell, para mim, foi o melhor jogador do Boston, mas seguido de perto pelo Larry Bird. Larry Bird, como ele já teve uma exposição maior, televisão e tudo, ele realmente é até o mais conhecido. Mas o Bill Russell, na minha opinião, foi o jogador mais emblemático da história do Boston, apesar de não ter a exposição. Ele selecionou o Larry Bird. E após selecionar o Larry Bird, já como general manager, tá, inclusive ele confiava tanto no Larry Bird que ele selecionou o Larry Bird. Existia uma regra na época, em 78, mas ele ainda tinha um ano para cumprir no colégio, né, na universidade. Então ele aguardou esse ano, tá? Ele selecionou o Larry Bird e deixou ele jogando lá na Universidade de Indiana State. E no ano seguinte o Larry Bird veio e enfim, né? Ou seja, ele poderia muito bem, o cara não vai vir esse ano, né? Vou deixar para o ano que vem, quem sabe eu
consiga draftar. Não, ele tinha tanta confiança no Larry Bird que ele draftou o Larry Bird e no ano seguinte, 79, o Larry Bird veio para o Boston. Inclusive iniciando uma das grandes rivalidades da NBA, que foi Larry Bird de um lado e Magic Johnson, Los Angeles Lakers do outro. Em 1980, ele deu a grande jogada de mestre dele, que muitos analistas consideram a negociação do século. Tá? Muita gente fala da negociação do Danny Ainge com o Brooklyn Nets, que ele mandou lá o Paul Pierce e o Kevin Garnett para o Brooklyn Nets e pegou 3 escolhas de primeiro round do draft. Uma das escolhas se tornou o Jason Tatum, mas era número 1, a outra escolha foi número 3, ou seja, ele realmente destruiu o Brooklyn Nets. Mas essa transação do Red Auerbach foi uma transação realmente, assim, lembrou até um pouco a transação que o Danny Ainge fez nesse draft, que ele trocou o número 1 pelo número 3, mas ela foi além. Por quê? O Boston tinha a escolha número 1 do draft, tá? Era a escolha mais cobiçada do draft. Ele ofereceu ao Golden State Warriors, que tinha a terceira escolha, a seguinte troca: eu dou o meu número 1, o número 13, que eu também tenho, escolha número 13, vocês me dão a número 3, ok? E mais o Robert Parrish, que era um pivô, enfim, não tinha se destacado ainda, era um pivô novo, né? E, enfim, né, ofereceu isso para o Golden State. O Golden State aceitou. Selecionou o Carroll como número 1, que foi um jogador que nunca, né, apareceu, como número 13 também, um outro menos cotado. E o Boston pegou o Robert Parrish e com a número 3 selecionou o Kevin McHale. O que isso significou para o Boston? Tá? Significou que foi o primeiro grande Big Three, né, da liga, né, e do Boston. Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parrish, responsável pela conquista de 3 títulos para o Boston. Tá? E outras tantas finais de NBA, ou seja, foi uma dinastia, né? Principalmente esses 3 caras. E isso o Auerbach, Red Auerbach, conseguiu na base da troca. Então foi uma jogada de mestre dele. Quando que começa o bad karma do Boston? E aí a gente vai começar a falar da situação até chegar, infelizmente, na contusão do Gordon Hayward. Feita essa troca, eu não sei se os deuses do esporte, né, acharam que o Red Auerbach, né, foi muito esperto, entre aspas, né, levou muita vantagem, tá? O Boston, enfim, começou a ganhar seus títulos, né? E no ano de 86, tá? No ano de 86, o Boston havia sido campeão, tá, da NBA com esse Big Three: Larry Bird, Robert Parrish e Kevin McHale. Mesmo sendo campeão, o Boston tinha a escolha número 2, uma troca prévia que ele havia feito no draft do ano, né, do próprio ano de 86. E o Boston selecionou como número 2 um jogador chamado Len Bias, que muitos, tá, comparavam ao estilo do Michael Jordan, ok? Que foi selecionado em 84, 2 anos antes. Era um armador, né, um ala armador, mais ala do que armador, muito explosivo, muito bom, enfim. E que muita gente considerava o seguinte: pô, o Boston tem um Big Three, colocando o Len Bias ali, né, o Larry Bird jogava de 3, o Kevin McHale de 4, o Parrish de 5, colocando um cara para jogar de número 2 ali, com o Dennis Johnson, enfim, seria favorito para jogar com os Lakers das finais, que era o time do Magic Johnson, James Worth, enfim, porque o Len Bias tinha uma qualidade absurda. Pois bem, o Len Bias foi draftado, tá? Voltou como número 2, voltou para a sua casa. A nação celta estava em festa, né? Reforçou ainda mais o seu time, enfim. E voltou para casa e, enfim, numa festa com amigos, ele consumiu muita cocaína, o que chamam de overdose de cocaína. Ou seja, ele consumiu uma quantidade absurda de cocaína e veio a falecer. Ele veio a falecer, tá? E o Boston, né, a parte trágica, obviamente, é a morte do Len Bias para a família e todo mundo. O Boston ficou simplesmente sem a sua segunda escolha. A NBA não tem nem deveria ter, imagino eu, porque é uma coisa que acontece muito raramente. Um jovem que acaba de sair da universidade, 22 anos, falecer, é muito raro. Então a NBA não tem um sistema de contrapartida de, né, perdeu aqui o seu jogador, não tem. Então o Boston simplesmente perdeu a sua segunda escolha. E era um time que seria considerado um super time na época. Pois bem, no ano seguinte, 1987, o Boston draftou um jovem chamado Reg Lewis. Não foi uma escolha tão alta, foi uma escolha número 22. Mas foi um jogador que, inserido nesse sistema de Boston, e com esses jogadores começando a envelhecer, esse Big Three, ele começou a se destacar. Tá? Ele começou a se destacar e
ele se destacou a tal ponto que ele jogou um All-Star no ano de 92, e como 92 foi o último ano do Larry Bird, né, na liga, muitos consideravam que as chaves do carro, né, do Boston seriam dadas ao Reg Lewis, né? Ou seja, Reg Lewis era o jogador que iria suceder ali, não em termos de qualidade, mas que seria aquele cara, a cara da franquia, certo? E em 1993, tá, um ano depois, o Reg Lewis, com 27 anos, morreu de um ataque cardíaco. Tá? Outra situação que o Boston teve que, como a gente diz, entubar. Ok? Larry Bird se aposentou em 92. Outro bad karma para o Boston, o Larry Bird, nos anos finais da sua carreira, ele sofreu muito com problema nas costas. Então, o nível digamos que ele ainda teria, desde 87, né, 88, mais bons 4 anos aí. Obviamente que não no nível que ele está, mas num bom nível. A gente vê o LeBron James hoje com 32 anos, já falei 33, ainda sendo o melhor jogador da liga, né? E ele começou a sofrer de problemas crônicos nas costas, tá? Não rendeu mais o esperado. Então isso tudo arriou a equipe do Boston, tá? Enfraqueceu demais a equipe do Boston. Posteriormente à morte do Reg Lewis, parece que o Boston entrou numa série de anos de azar, porque teve um novo dono, né? Esse novo dono parece que não se importava, que era o Paul Gaston, não se importava muito com a equipe, contratou o Rick Pitino, que foi uma grande decepção, tá? Enfim, draftou mal, fez um monte de besteira, e o Boston passou por anos muito ruins. Por mais que tenha draftado o Paul Pierce, né? Chegou a ter um bom ano com Paul Pierce e Anthony Walker, que chegou às finais da Conferência Leste, mas mesmo assim, para a torcida do Boston não é o suficiente. Então passou aí bons anos, tá? Digamos que até 2008, ok? Então vamos colocar aí de 93 a 2008, foram anos obscuros, foram 15 anos obscuros, e assim, que a gente não sabe como seriam se esses dois falecimentos não tivessem acontecido. Pois bem, continuando, e graças a Deus já está acabando, né? Boston em 2008, que foi o ano que eu citei agora, contratou, fez o seu novo Big Three. O Danny Ainge já tinha assumido, junto com uma nova direção da equipe, já tinha assumido em 2003, se não me engano, 2004, começou uma renovação muito forte, tá? Porque realmente aquele time não servia para Boston, ele renovou praticamente todo o elenco. Paul Pierce pediu algumas vezes para ser trocado, porque ele não via futuro no Boston, e em 2008 ele conseguiu o que muita gente achava impossível. Ele conseguiu reunir os seus assets, o que ele tinha, tá? E conseguiu trocar esses assets pelo Ray Allen, né? E conseguiu trocar o restante pelo Kevin Garnett. Então foi o novo Big Three do Boston em 2008. O time era tão bom que na primeira temporada o Boston ganhou o seu 18º título em 2008, ok? Temporada 2008-2009. Ganhou muito bem do Lakers na final, ok? Lakers com Kobe Bryant, Paul Gasol, Lamar Odom, um timaço do Lakers. O Boston foi e ganhou de 4-2, tá? Aliás, minto, de 4-1, tá? Como foi o Golden State no ano passado com Cleveland Cavaliers. Pois bem, as pessoas pensaram, saímos da fase de azar, né? O Boston saiu da fase de azar. No ano seguinte, Kevin Garnett, no auge da sua carreira, tá? Teve um problema do joelho e se machucou, tá? Perdeu a temporada inteira, ok? Boston não conseguiu chegar novamente às finais, e o Lakers foi e ganhou as finais. No ano, tá? Isso na temporada 2009-2010. Em 2010-2011, ok? Boston saudável, Lakers saudável, tá? Os mesmos times, não deu outra. Finais da NBA, Boston e Lakers, tá? Boston tinha um start 5 de Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett e Kendrick Perkins. O Doc Rivers, que era o treinador do Boston na época, ele inclusive diz até hoje, aquele starting 5 do Boston nunca perdeu uma série, tá? Porque em 2008, 2009, uma série de playoffs, foi campeão. Em 2009, 2010, Kevin Garnett não jogou, ou seja, aquele start 5 não jogou. Em 2010, 2011, chegou às finais da NBA. Quem foi o campeão foi o Lakers. Aí você vai falar, pô, o Doc Rivers é maluco, né? Como é que ele nunca perdeu uma série? Eu vou explicar então para vocês. O que aconteceu naquele ano? Naquele ano, ao contrário de 2008, 2009, o Lakers tinha vantagem do mando de quadra, tá? Então, os jogos foram realizados nos seus mandos de quadra, ok?
E a série foi, tá? O Lakers ganhou as 2 primeiras em casa, o Boston ganhou as 3 em Boston, tá? A série foi 3-2 para Boston, para Los Angeles, para as 2 partidas finais, ou seja, o Boston em vantagem, tá? Nesse 6º jogo, o Kendrick Perkins estourou o joelho, o jogo estava muito equilibrado, Pois bem, o Lakers ganhou o 6º, né, depois dessa contusão, e ganhou o 7º jogo. Por isso que o Doc Rivers diz até hoje que esse Start 5 do Boston nunca perdeu uma série. E o resto é história. O resto o Kendrick Perkins posteriormente foi trocado, né? Ou seja, aquela equipe do Boston, aquele Big Three, aqueles 3 anos dourados, né? 2 desses anos foram marcados por contusões sérias que impediram o Boston enfim, de repente ganhar 3 títulos em série. Ok, eu sei que os torcedores de outros times vão falar assim, mas contusões acontecem. O Kevin Durant já teve contusão de perder o ano, Russell Westbrook, Derrick Rose, a gente pode citar alguns aqui, vários. Eu acho que realmente o que levou mais a essa situação de bad karma, que falam do Boston, foram principalmente as 2 mortes desses jogadores, e principalmente a do Dame Beers. Tá? O Dame Beers é um cara que fica marcado, é o que eu falei, muitos consideram ele o cara mais talentoso que nunca jogou na NBA. Tá? Muitos, não são poucos. Então, isso meio que começou uma aura. Eu não sou muito crente nesse tipo de situação, mas, né, dizem que eu não acredito em las brujas, pero que vou usar. Enfim, a gente está só comentando aqui e a gente chega no caso do Gordon Hayward. Óbvio que não há paralelo, né, entre o cara que morreu e o cara que acabou de estourar, né, o seu tornozelo. A questão qual é a questão? E eu espero que isso não se concretize, obviamente, mas nós temos que ser realistas. E eu, como torcedor do Boston, eu torço imensamente, claro, para o Gordon Hayward se recuperar e ser o jogador que ele sempre foi. A questão é que a gente tem que trabalhar com os fatos. Primeiro fato, o Gordon Hayward acabou de assinar um contrato de 5 anos pelo valor máximo. Tá? O que isso significa para Boston? Isso significa que esse jogador, o Gordon, ele vai estar no seu payroll, no seu orçamento, durante 5 anos com um salário máximo. Ou seja, se o melhor cenário, que é ele voltar jogando como Gordon Hayward, a partir principalmente da próxima temporada, que essa temporada agora é difícil, mas dificilmente ele volta. E se voltar, mais difícil ainda ele volta como Gordon Hayward, que todo mundo conhece. Então a gente já meio que perde 1 ano desse contrato. Tá? Então, no melhor cenário, tá, ele vai voltar e vai jogar 4 anos de contrato como um jogador que vale o máximo. Agora, tem um cenário médio, tá, e o pior cenário. Qual é o cenário médio? É o cara voltar, tá? É o cara voltar e não jogar proporcionalmente a um salário máximo. Existe esse cenário. A gente tem que ser realistas. Tá? E aí o Boston vai estar pagando durante 4 anos um jogador, um salário máximo, ou seja, não vai conseguir se reforçar, porque ele já tem o Gordon Hayward, tem o Al Horford e provavelmente vai ter o Kyrie Irving como jogadores máximos e um cara que não vai render como jogador máximo. O pior cenário, obviamente, é o Gordon Hayward não se recuperar, enfim, né, e ter que encerrar precocemente a sua carreira. É uma coisa que a gente não gosta de falar, mas temos que ser realistas. Tá? E aí vem esse que chamam de bad karma do Boston. A gente tem que ter em mente o seguinte, tá? Estamos todos torcendo, obviamente, não é porque é do Boston, é qualquer jogador, tá? Estamos todos torcendo para a recuperação do Gordon Hayward. Eu não digo nem a rápida recuperação, não, eu digo para a recuperação, tá? E o Boston, nesse ponto, me parece ser uma franquia muito cautelosa mesmo e muito responsável, sabe? O Boston não é uma franquia de acelerar a recuperação do jogador. Isso é muito bom para o Gordon Hayward. Então, todos esperamos que o Gordon Hayward se recupere e volte a jogar basquete em alto nível, né? Que para isso ele foi contratado como jogador máximo. Um jogador máximo não é qualquer um jogador que assina como jogador máximo. A questão que a gente tem que considerar é que lesões como essa são gravíssimas do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Tá? Existem jogadores, e é isso que infelizmente a gente tem que analisar, paciência. Existem jogadores que voltam, tá? Voltam e voltam bem. É o caso mais recente do Paul George, que foi uma contusão seríssima também, e voltou a jogar em alto nível. Tá? E existem jogadores que não voltam. A gente tem o caso do Shaw Livingston, que era uma senhora promessa quando saiu da universidade, um armador muito alto, com características boas de
de armação, tá? Estilo o Magic Johnson mesmo. O Magic Johnson sempre se destacou por ser um armador muito alto. Shawn Livingston saiu da universidade cercado de expectativa e teve 2 contusões seríssimas no joelho. Ele joga no Golden State Warriors, hoje joga, é campeão pelo Golden State, só que não é nem sombra do jogador que ele deveria ser. A gente tem que ter isso em mente, tá? É uma contusão muito séria, tá? A gente espera que ele se recupere tanto fisicamente como mentalmente, isso a gente só vai ver quando ele voltar às quadras. Agora, infelizmente, é mais um caso para essa sequência de Boston, tá? Essa sequência de coisas ruins que tem acontecido à franquia, tá? A gente espera que seja só coincidência, eu acredito que seja só coincidência, mas enfim, né? Como as coisas aconteceram, a gente não pode deixar de destacar, né? Esperamos, obviamente, né? Que o Gordon Hayward se recupere. E assim, vida que segue, sabe? Eu acho que a gente ficou muito chocado ontem, né? Até o vídeo que eu deixei mais cedo hoje aqui, falando da temporada. E eu realmente estava, né, mal mesmo, porque ninguém gosta de ver isso acontecendo, né? Agora, isso, são coisas do esporte, né? E caso aconteça o cenário não tão bom, realmente é mais uma situação que o Boston vai ter que encarar em termos de reconstrução. Até acho que hoje, tá? Pelos pilares que Boston tem, o Boston tem muito mais condições de se erguer, né? Pelos jogadores jovens que tem, pelo Kyrie Irving, que tem 25 anos, pelo Brad Stevens, entendeu? Então o Boston hoje tem uma estrutura, é diferente de quando, na época do Greg Lewis, principalmente, né? O Embiid a gente nem fala, porque já era um time campeão, então seria uma coisa assim, assombrosa, né? Que infelizmente não se concretizou. Até acho que hoje o Boston tem toda essa estrutura por trás, que, enfim, a gente óbvio que espera que o Gordon Hayward retorne bem, mas mesmo sem o Gordon Hayward, o Boston tem uma base muito, muito boa, né? Mas, enfim, mais um fato que acontece aí a torcida do Boston, mas vocês podem ter certeza que os torcedores do Boston são alguns torcedores, se não forem os mais, dos mais apaixonados, tá? E vão estar dando muita força aí, tanto para o Gordon Hayward se recuperar como para a sua equipe, e o Boston ainda vai dar o que falar nessa temporada, tenho certeza disso. Ok? Então é só pra gente realmente constar esse fato. E é isso aí, galera. A gente vai acompanhando aí a temporada da NBA, falando dos jogos. Hoje tem rodada cheia, tá? Vamos ver se eu tenho condições de amanhã fazer um vídeo. Se não, a gente faz um vídeo aí de repente no final de semana falando de como é que foi realmente essa primeira semana da NBA de temporada regular, ok? Um grande abraço, força, tá? Gordon Hayward, muita sorte na recuperação. Eu tenho muita impressão de que hoje em dia, com todos os recursos tecnológicos na área da medicina, a sua recuperação vai ser muito boa, tá? E assim, e cabeça no lugar, né? Você, graças a Deus, realmente você parece ser um cara bem centrado, né? Familiar e tudo, né? Enfim, então a gente acha que realmente você vai voltar e, enfim, você já é um grande jogador e do jeito que você voltar, você vai contribuir para a equipe do Boston tentar chegar ao topo aí no meio desses grandes tubarões, ok? Um grande abraço, principalmente à torcida do Boston, tá? E a todos também, e até o próximo vídeo.